E mais uma vez reitero o agradecimento a gente poder vir explicar. Eu ouvi a declaração do Bill, em partes, eu acho que pelo tempo exíguo que ele deve ter tido, acabou gerando... Desculpe interromper, eu gostaria que você explicasse, antes de chegar no Bill, o que é a UTRG aqui em Americana. É um aterro, é um lixão, o que é a usina, daí a gente chega no Bill, pode ser? Pode, lógico. O TGR, na realidade, é a Unidade de Tratamento e Gestão de Resíduos. Significa uma diferenciação em relação a um aterro sanitário. Um aterro sanitário, e aí, se você me permite, Magrão, eu vou fazer um parênteses para explicar. No começo se falava muito em lixão, lixão, lixão. Dentro da pauta ambiental, você tem 3 classificações: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. O lixão você não tem critério técnico algum. É um buraco que você simplesmente joga um lixo lá com todos os vetores de contaminação. Que está proibido, inclusive. Que está proibido, né? O aterro controlado já é um aterro que, num segundo momento, era um buraco, num segundo momento foi transformado, mas ele não ainda contempla todas as técnicas ambientais pertinentes. E o aterro sanitário, que é o nosso caso aqui em Americana, realmente é um projeto técnico feito de acordo com as normas ambientais vigentes, tá? Com relação ao TGR, ou seja, Unidade de Tratamento e Gestão de Resíduos, é uma usina onde você vai estar processando o resíduo orgânico, doméstico e industrial. O que significa processar? Dentro do resíduo orgânico, ou seja, dentro da coleta que é feita do resíduo no porta a porta, você tem uma parcela que hoje se entende extremamente aproveitável. E aproveitável em que sentido? Aproveitável no sentido de você poder gerar energia a partir desse resíduo. Não sei se eu expliquei. Deu para entender. Deu para entender? Sim. Ok. Tá, é mais ou menos isso. Porque depois, né, Walter, a gente teve fazendo essa colocação. A empresa, para ser viável, ela precisa de uma certa quantidade de lixo mensal. Acho que é 1.500 toneladas, é isso? Aí você conclui. E aí nós tivemos aqui a participação do prefeito Bill, né, Walter? Exatamente. Que disse que a cidade de Nova Odessa não iria fazer parte, juntamente com Sumaré, Santa Bárbara, que a Americana não teria essa quantidade suficiente para que manter funcionando aqui essa unidade aqui na cidade americana. É mais ou menos isso? Ou o prefeito está equivocado ou eu expliquei errado? Não, você não explicou errado, o prefeito não está equivocado. O que talvez tenha acontecido, repito, pelo tempo exíguo que ele teve e pela explanação, acabou dando uma interpretação equivocada. Na realidade, você precisaria de um volume. Óbvio que como qualquer negócio, e aqui no Brasil a gente tem uma coisa que o empresário tem que ter vergonha de ter lucro. Ao contrário, né? Se não tiver lucro, não tem negócio. Então você faz um investimento e você tem um retorno no capital investido. É óbvio que uma expectativa, esse projeto não fica em pé se não for através de uma regionalização. E aqui um segundo parênteses, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu artigo 15, que foi aprovada em 2010, ela prega exatamente isso, que os municípios busquem se cotizar, se regionalizar, para buscar soluções em conjunto. Então, quando o Bill falou ontem de 1,5 tonelada, na realidade não é 1,5, sim 1.500 toneladas, eu acredito, veja bem, não tive a oportunidade ainda de conversar com ele sobre o assunto, mas eu acredito que ele estava se referindo a 1.500 toneladas dia dentro de um processo de incineração, usinas de incineração. Você tem algumas no mundo espalhadas, o Japão é uma delas, mas a incineração hoje já é um processo que está caindo, vamos assim dizer, já está sendo meio que ultrapassado. Por quê? Quando você queima o lixo, você gera uns poluentes que vai para a atmosfera. E países mais adiantados, onde os estudos já foram mais aprofundados, começaram a vetar esse tipo de processo. Então hoje a gente tem o combustível derivado de resíduo, que é o caso da usina que vai ser implantada aqui em Americana. Tá certo. Volta. Então, como já foi explicado, qual é a vantagem? A cidade ganha com isso a usina, o tratamento do seu lixo, ela ganha recursos que vão acabar gerando recursos, conforme você disse, com muita propriedade, é um negócio e todo negócio tem que gerar lucro. Um negócio que não gera lucro, não é bom para ninguém. Qual é a contrapartida que a cidade pode esperar da UTGR? Olha, a primeira coisa, Walter, em termos de tributação, né?
hoje nós temos 5% de tributos de ISS recolhidos no município. Então, se eu tenho um faturamento de R$200 mil, 5% sobre eles significa um pouco mais de R$10 mil. A partir do momento que eu tenho um faturamento de 500 ou de R$1 milhão, é proporcional à arrecadação do município. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que não está sendo colocada no processo é assim, além do CDR, ou seja, além da gente produzir através do resíduo orgânico doméstico, você produzir o granulado que vai servir como matriz energética, você tem uma outra situação dentro do aterro, que é o biogás. Todo resíduo ele produz um gás na hora que ele é confinado, que ele é enterrado, né? E esse gás hoje já é aproveitado, tem vários aterros aí já com esse processo de operação, você acaba gerando energia. Essa energia você vai compartilhar, a receita dessa energia você vai compartilhar com o próprio município. Nós já tivemos conversa com a CPFL através da sua diretoria de renováveis e existe muito interesse, até porque existe uma demanda que a CPFL tem que atender num curto espaço de tempo. Então, existe interesse de estabelecer essa parceria junto com a unidade de tratamento e gestão de resíduos nessa produção de energia no aterro. Agora, Delmo, você já deve ter notado aqui pelas próprias entrevistas aqui na rádio que a regionalização é polêmica. É uma questão polêmica, está lá na Câmara dos Vereadores, vai ser discutido. E se essa lei não for aprovada, como é que fica? Se essa lei não for aprovada, a gente está dando um passo para trás no que diz respeito... Aí não tem condição. Aí não tem condição. Se eu falar para você que hoje eu consigo pôr um projeto de custo aproximado de R$5 milhões, que eu consigo pôr em pé com 200 toneladas por dia, eu vou estar mentindo, né? Por outro lado, o que nos dá essa certa, vamos chamar de tranquilidade, é o fato de que a empresa está indo de encontro aos anseios dos vereadores. De certa forma, os vereadores, não só os vereadores, mas principalmente também a área executiva dessa gestão pública, que nos propiciou buscar soluções tecnológicas adequadas. Então, os próprios vereadores, de certa forma, participaram na busca dessas soluções técnicas. Estiveram comigo em São Paulo. Ao longo desses 2 anos de operação, foram várias reuniões que nós tivemos com alguns deles, sempre buscando o que existe de melhor e mais moderno para a Americana. Então, da minha parte pessoal e particularmente como técnico, eu tenho um certo otimismo que essa lei possa realmente vir de encontro aos anseios da própria Casa Legislativa. Léo, você já está aqui em Americana há um tempo, você já deve estar conhecendo aqui como é que funciona a nossa cidade, a nossa paróquia, que como eu sempre digo. Nossa paróquia aqui não é fácil, é uma cidade sui generis, você sabe disso. E nós temos ali na usina, no lixão, no aterro, seja lá como a gente queira chamar, nós temos um problema de acesso. Sim. Nós temos, você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes da chamada Ivo Matriz. Já passam por ela todos os dias. Você tem algum plano para aquilo? Então, eu estava até conversando em off, acho que com já a esse respeito. Essa estrada, eu peço desculpas porque realmente não faz parte do meu escopo, mas essa estrada, se não me falha a memória, ela veio do governo do Estado. Do governo do Estado. Foi o governo do Estado que fez e pagou. Exatamente. Foi um projeto que a Estrutural executou e depois de um determinado momento ela passa a ser gerida pelo município. O doutor Ivan, numa reunião técnica que nós tivemos há algum tempo atrás, o promotor público do meio ambiente, ele me fez um questionamento técnico. Ele me perguntou, eu como engenheiro, já tendo trabalhado no segmento, como é que eu entendia. E eu falei, olha, doutor Ivan, um pavimento, aquilo que você vê por cima, a camada asfáltica, é uma camada de maquiagem. Na realidade, a estrutura do pavimento está embaixo. E você não encontra isso na Ivo Matriz, né? Esse é um dado. Então, muito fácil de você, verificar através da remoção. Cavocar um pedacinho. É só você tirar um corpo de prova que você vai ver que você tem uma camada de solo compactado e sobre ele uma camada de CBUQ, ou seja, de pavimento asfáltico. Não há como aguentar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa estrada hoje passou a ser uma rota fuga de pedágio.
Então, nós temos estudos de impacto de vizinhança feitos por nós, na época da implantação do aterro, onde você tinha pouco mais de 1.500 veículos transitando ali. Eu tenho esses estudos, até posso disponibilizar. Em 2 períodos muito específicos, das 8 às 9 e das 16 às 17. Hoje você passa pela Ivo Macris em qualquer momento do dia e você tem o trânsito principalmente de bitrens, de caminhões de carga, de caminhões de combustível vindos de Paulínia e usando, né, essa rota como fuga de pedágio. Então realmente é difícil. A gente pode, isso até eu tive conversando com a vereadora Maria Giovana a respeito, que ela fez uma cobrança nesse sentido quando da visita que ela fez à usina nossa lá em São Paulo. Eu acho que aí realmente é unir forças e buscar uma solução que possa contemplar não só uma eventual unidade, mas principalmente o município. Agora, Léo, isso para a gente situar bem a coisa. Quais as cidades que a UTGE atua? Hoje, existe essa mesma usina que vai ser montada aqui em São Paulo, tá? E uma outra unidade menor em Mogi Guaçu, né? Em outros estados, eu diria para você, Walter, que a coisa está muito mais incipiente. São Paulo é pioneiro nesse tipo de solução técnica, e Americana, caso a gente venha a ter sucesso nesse procedimento todo, vai ser uma das primeiras cidades a dispor desse tipo de solução. E de onde vem a tecnologia? A tecnologia, ela é alemã, né? É da Stadler, é alemã, que tiveram aqui, técnicos estiveram conosco, inclusive estudando o perfil do nosso resíduo. Existe uma diferença substancial entre o resíduo que você tem na Europa e o resíduo brasileiro, né? O resíduo brasileiro tem uma componente que a gente chama de resíduo úmido maior do que o resíduo europeu. E eles estiveram exatamente aqui para fazer essa adequação de leitores óticos, de sopradores, enfim, aí já é um aspecto um pouquinho mais técnico, tá? Mas é uma tecnologia alemã. E já é aprovada na Alemanha. E só para completar, Walter, o pessoal do grupo, né, Ingep, Multilixo, nós percorremos todas as usinas possíveis que existem ao redor do mundo, tá? Realmente os diretores tiveram um trabalho exaustivo para buscar e encontrar uma solução adequada que fosse dentro dos padrões que a Americana e a região merecem. Hoje, Delmo, para a gente arrematar aqui a conversa, em que pé está a coisa? Quer dizer, está na Câmara dos Vereadores para ser aprovado o projeto que permite que se venha lixo de fora para cá. Esse é o impasse agora? Esse é um impasse, e da nossa parte houve uma reunião que a gente chama de CAPEX, né, definindo investimentos, que a diretoria entendeu por bem já iniciar o projeto. Então, o projeto já deu entrada na CETESB, que é o rito natural, né? Eu preciso de uma licença prévia e uma licença de instalação. Isso já está na CETESB, ela deve processar isso com uma certa rapidez, e nós vamos montar a usina independentemente. Tá? Essa foi Confiando, exatamente. Então, nós vamos iniciar o processo agora. Existia uma inclinação de iniciar o processo de construção da usina a partir da aprovação da lei. A diretoria entendeu por bem começar antes. Vai ter uma audiência pública. Né? Vai ter audiência pública. Vai ter uma audiência pública no dia 3, se me falha a memória, às 19 horas, com a presença de autoridades, promotor público, dos interessados, a Brelp também deve vir, CETESB deve comparecer, enfim, um fórum realmente de discussões. Tá certo. Delmo, acho que a gente vai ter outras oportunidades, né, Walter, de pegar e aprofundar esse assunto aqui na cidade. Pelo menos eu quero agradecer a sua participação, para você expor aí o que é que está acontecendo.